Olá, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Muito bem. Vou trazer aqui para você fazer uma análise também comigo a respeito da lei, uma lei que tem caído cada vez mais em concurso público, que é a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vou trazer alguns pontos importantes, principalmente nos editais mais recentes, Banco do Brasil, com certeza virá na Caixa Econômica Federal e em outros concursos de nível nacional. Muito bem. Eu sou Daniel Pereira Couto, sou treinador de concurseiros, também sou treinador de pessoas interessadas em se dar bem no mundo da OAB e também no Enem. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vê todo o portfólio, como é o método que eu trabalho, como é que eu ensino as pessoas a estudar de um modo bastante eficaz. Dê uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo. Dê like, comente, me propague nas suas redes sociais. Vamos lá, então, direto ao ponto, sem enrolação e sem edição. Quero destacar aqui alguns pontos, anote aí o que eu acho mais interessante. Primeiro, uma definição. Olha aqui, o artigo 2º caput diz que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Note que aqui, nesse caput, o ponto de destaque é o termo longo prazo. Então isso aqui é muito importante porque há algumas pegadinhas no concurso público referentes a esse termo. Ficou instituído, então, portanto, que pessoa com deficiência é aquela que possui um impedimento seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e esse impedimento deve conter a característica ser uma condição de longo prazo. Não se esqueça. Além disso, o legislador ainda explica que esse impedimento é aquele que, ante uma ou mais barreiras, prejudica a participação plena e efetiva em sociedade por parte das pessoas com deficiência. Então, essa definição legal do que é a pessoa com deficiência da Lei 13.146 é muito importante. Se precisar, decore. Se precisar, decore. Quer ver outro ponto importante que você precisa ter em mãos? A avaliação da deficiência. Avaliação biopsicossocial. Essa palavra biopsicossocial, às vezes, é mascarada com outra palavra, biosocial, psicossocial, mas não, é biopsicossocial. Que essa avaliação, para verificação das condições da pessoa, será realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará, aí ali tem o elenco das considerações muitíssimo importantes para o concurso público. Então essa equipe multidisciplinar é importante e, reavaliando novamente, essa avaliação biopsicossocial é realizada, então, por essa equipe multidisciplinar, profissionais de várias áreas, médicos, psicólogos, e essa equipe multidisciplinar irá considerar no laudo os aspectos do impedimento da pessoa. Então, veja que essa equipe, ou melhor, esse laudo, essa avaliação biopsicossocial é extremamente importante, tem que constar nos seus estudos. Vamos lá? Outro ponto que eu destacaria aqui, vou trazer a lei, para fins de aplicação, o artigo 3º, consideram-se, aqui ó, tornam-se, tendo em vista que se trata de uma lei, olha aqui, ó, que busca a inclusão social, a acessibilidade, essa palavra é importante, a acessibilidade se torna um conceito imprescindível. Tornar acessível é tornar efetivo o gozo dos direitos e das liberdades da pessoa com deficiência. Então, nesse inciso 1º do artigo 3º, há esse conceito de acessibilidade. Dê uma olhadinha lá e procure estudar, decore, porque isso é importante, e lembrando que a acessibilidade deve ser uma qualidade dos imóveis, transportes, mobiliários, vias públicas. Também serão empregados os recursos necessários para que os sistemas e tecnologias sejam igualmente acessíveis, tanto quanto os ambientes físicos, isto é,
que a pessoa com essa deficiência, com a dificuldade, consiga a sua acessibilidade plena. Plena do ponto de vista da lei, evidentemente. Outro ponto que eu quero trazer para você aqui é o parágrafo 2º do artigo 4º. Vamos ver lá o que acontece? Olha só, parágrafo 2º do artigo 4º está aqui. Artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Aí, o nosso parágrafo 2º do artigo 4º diz: a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Ela usa esses benefícios se quiser. Então, essa aqui é uma importante questão, é uma chave de concurso público quando você coloca, aqui é uma faculdade, quando você coloca uma obrigação que a pessoa tem que usar. Isso aqui é uma pergunta de concurso público que você tem que ficar atento. Então, que mais que nós temos? Sobre a extensão da capacidade. A extensão da capacidade. É um ponto muito polêmico que gerou diversos debates no mundo jurídico, é sobre a extensão da incapacidade determinada em juízo com base na avaliação psicossocial. Isso que é um tema bastante importante. O que ocorre é que, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, houve também uma modificação no Código Civil quanto à capacidade civil. Em termos práticos, o que aconteceu? A lei extinguiu uma condição comum de incapacidade absoluta, pois confere, mesmo aos cidadãos com grandes impedimentos e uma reconhecida incapacidade, uma série de direitos praticados por meio de atos civis. Por exemplo, mesmo com restrição de sua capacidade reconhecida em juízo, ainda poderá a pessoa com deficiência contrair união estável, casar-se e decidir sobre seus direitos sexuais e reprodutivos. Nesse sentido, há um grande avanço que deveras está presente na lei, graças à compreensão do legislador de que a restrição desse tipo de ato da vida civil implica em cerceamento de direitos e tem efeito oposto a um dos objetivos primordiais da lei, que é a inclusão social. Outra coisa importantíssima, então destacando pontos que você precisa saber de cor, que muitas vezes, por conta até de preconceito, a opinião da pessoa com deficiência às vezes é suprimida. E essa opinião da pessoa, o consentimento dela, é reforçado no Estatuto, onde essa importância da consideração da vontade da pessoa com deficiência, indicando quais tratamentos, procedimentos e internações hospitalares somente serão legais perante o consentimento dessa pessoa com deficiência. Em duas hipóteses, visando a proteção do bem jurídico vida, a lei permite a realização desse tipo de intervenção sem o consentimento da pessoa com deficiência, no caso de emergência em saúde e risco de morte avaliado por médico. Então veja, a deficiência da pessoa, apesar disso, não tira a capacidade da pessoa consentir, inclusive no seu tratamento. Outra coisa importantíssima que você precisa colocar aí nos seus estudos é sobre a condição competitiva no mercado de trabalho e a partir do momento em que são oferecidas as condições de acessibilidade, né, como nós vimos lá em cima, tecnologia assistida em um ambiente de trabalho adaptado com redução de barreiras, a pessoa com deficiência deve competir em igualdade de condições de oportunidades no mercado de trabalho. E essa determinação consta lá no artigo 34, caput, inciso do Estatuto, que eu quero que você leia, que eu quero que você fique de olho. Então trouxe aqui rapidamente, num vídeo muito rápido, algumas considerações que você precisa saber quase que de cor, porque é certeza que vão perguntar ou vão tangenciar em relação a essas questões no seu concurso público. Tá bom, gente? Valeu, obrigado, um abraço, até mais!